estamos aqui hoje para a gente estar falando sobre o Setembro Amarelo, que o nome da campanha é Se Precisar, Peça Ajuda. E estou aqui com a doutora Larissa e com a doutora Josi, né? Doutora Larissa psiquiatra, Josi psicóloga, neuropsicóloga, para a gente estar fazendo esse bate-papo em relação à nossa prevenção, né? Prevenção à vida, que eu acho que é isso que a gente tem que fomentar, né? Que é muito bom estar vivo, que é uma alegria estar vivo, e é isso que a gente tem que estar sempre atento aos nossos pacientes, aos nossos familiares, aos nossos amigos, sempre que às vezes a gente não percebe que alguém tem algum gatilho, mas a partir disso acontece, às vezes a gente não está atento e a gente precisa estar atento para trazer isso e conseguir, às vezes, que a pessoa até busque uma ajuda com foco nessa da vida, né? E o que eu falo sempre teve um estudo que trouxe, né, que a depressão é uma das questões, né, era a doença do século. E a fisiologia da depressão, ela tem muito a ver com vários mecanismos, com vários fatores, ela é multifatorial. Então a gente precisa estar sempre atento, porque às vezes a pessoa só consegue entender que está em depressão quando já está no último estágio, mas ela começou lá pequenininha, às vezes com uma ansiedade, um comportamento, né? E a gente saber o que foi esse gatilho, porque às vezes quando a gente, né, resolve o gatilho ou busca saber o gatilho, é mais fácil, inclusive, começar a sair desse mecanismo, dessa situação de depressão, né, meninas? Então, eu quero que vocês falem para mim um pouco, né, em relação a prática clínica de vocês, né, a percepção, né, e isso é muito importante. São mais ou menos mulheres ou homens, a gente vive num mundo ansioso de crianças, de adolescentes, né, então a gente trazer esse bate-papo para a gente estar esclarecendo, né, para quem estiver nos ouvindo, a importância da gente estar atento. Eu falo que a gente tem que estar atento, né. É isso aí. Posso começar falando que é a minha primeira vez. Seja muito bem-vinda! Bom, então eu sou a Larissa, sou médica psiquiatra, atendo no Instituto Dali, crianças, adolescentes e adultos, idosos, todas as faixas etárias. Eu gostaria de agradecer o convite, fiquei lisonjeada de ser convidada por vocês, porque eu acho esse assunto extremamente importante, né? Eu sou suspeita porque eu sou psiquiatra, e Setembro Amarelo é uma campanha que aqui no Brasil iniciou pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é importante que nós vistamos a camisa. Gente, eu acho que meu amarelo tá meio apagado, mas é amarelo. Vistamos a camisa não para falar sobre finalizar com a vida, mas para falar sobre o reinício, né? Às vezes a gente tem que dar esse restart e identificar os gatilhos mesmo, né? Que podem levar a pessoa a desistir. Então, é muito importante falar sobre isso, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, como a doutora Melissa falou, né? Até as nossas crianças estão aceleradas. A minha filha, os meus filhos, eles têm pouco tempo de tédio. Eu me lembro que eu, quando era criança, tinha muito tempo de tédio. E eu tento fazer isso, mas hoje em dia é bem mais complicado. Então, tudo isso acho que é importante a gente dar umas pinceladas aqui, né? Essa questão de uso excessivo de telas, excesso de dopamina, enfim, alimentação, que Melissa vai falar um pouquinho. É a base do organismo. Acho que tudo isso é legal. Então, eu sou a Josi, né? Já tive o privilégio de ser convidada pela Melissa para estar aqui. E é assim, o tema é diferente, mas a ideia é a mesma, né? É trabalhar na prevenção, trabalhar naquilo que a gente agir de maneira preventiva para evitar que as coisas tomem uma proporção muito grande. Eu falo assim, como na prática clínica mesmo, as coisas não começam grandes. Sim. Né? Então, uma depressão, uma ansiedade ou um transtorno não começa grande. E às vezes a gente negligencia os pequenos sinais que vão sendo dados ao longo do tempo. Você falou dos seus filhos, né? É uma geração.
Os meus já são adolescentes, mas assim, e eu fico muito preocupada quando a gente tem essa realidade de consultório, de trabalhar com saúde mental. A gente fica assim muito alerta para tudo aquilo que vai acontecendo dentro de casa, que muitas vezes está sendo naturalizado e vira hábito. E aí virou hábito, o cérebro entende que tem que ser repetido, né? E eu tenho essa preocupação constante, assim, tanto com os meus filhos quanto com os pacientes, porque eu penso que tudo é possível ser evitado, né? Quando as coisas são identificadas de maneira precoce, é muito mais fácil de tratar, seja através de uma intervenção medicamentosa, que muitas vezes é necessária nos momentos, né, de crise, depois uma reabilitação, enfim, um acompanhamento nutricional. Como você falou no início, são multifatores, né? E às vezes vão sendo de forma até natural sendo assimilados como assim, mas ele é assim, né? E seja criança, adulto, o próprio adolescente, né? Que acaba muitas vezes sendo tratado, mas ele fica no quarto, por exemplo, um sinal hoje que me preocupa muito, o isolamento social, né? Mas é natural, o adolescente fica no quarto. Não, gente, não é natural. A gente não pode naturalizar uma situação, não é normal. Né? Quantos pais estão perdendo os filhos dentro de casa? Né? Exatamente. Não precisa nem ir pra rua, né? Não, Tá dentro de casa, né? Eu acho pior Não, mas assim, é que isso aí eu vejo todos os dias no consultório, quando eu atendo principalmente adolescente, a partir dos 10, 11 anos, piora nessa situação. Mas ele não me dá trabalho, ela é super quietinha, não é namoradeira, não é de ir pra festa. Tá, mas e aí, como é que tá a questão social, né? Ela fica dentro do quarto, é tranquila. E aí a gente vai vendo, as coisas estão lá dentro do quarto, mas tá presa naquela questão de... E os pais estão na zona de segurança porque está dentro do quarto, né? Exato, né? Eu acho muito mais preocupante. Como em todos os cenários, eu acho muito mais preocupante o que não se expressa, que não está explícito. Sim. Né? Porque aí você tem que entender, assim, e é sobre isso, assim, você tem que entender, assim, porque o que aparece? O que aparece é o comportamento. Sim. Mas o que gera esse comportamento? Que emoções estão por trás desse comportamento de isolamento, de distanciamento, né? Que pensamentos essa pessoa está tendo, né? Diante das emoções, os pensamentos são construídos e o comportamento é o último que é gerado, né? Então, a gente olha para o final e fazer esse caminho de volta é muito necessário. Sim, e às vezes as pessoas não percebem que às vezes começou num gatilho pequenininho. Falando de crianças ou adolescentes, começou uma brincadeira que não foi muito legal na escola. A gente tem que ter, eu falo assim, a gente tem que estar com muito cuidado com a história do bullying ou não bullying, porque também será que a gente não está criando uma geração muito sensível, muito fraca, porque tudo é bullying, então eu acho que a gente tem que saber dosar, ter esse equilíbrio também, mas ao mesmo tempo, o que eu pego na minha prática clínica? Às vezes, essa criança, essa menina mais introspectiva, porque às vezes está um pouquinho mais acima do peso, aí ela não quer comer na escola, então ela fica um tempo muito grande em jejum, né, das 7 da manhã, às vezes 11h30, meio-dia, às vezes, né, nossas crianças já saem meio-dia e meio, né, então quer dizer, é um tempo grande porque ela já tem uma visão estética diferente e aí ela vai e aí ela se compensa de outra forma, então aquilo gera um gatilho que gera mais ansiedade, porque aí ela sabe que não está certa a alimentação e vai só aumentando, e a gente vive num mundo hoje, fala assim, disfuncional, né? Porque se você olha a questão das redes sociais, é só gente perfeita, treinada, malhada, né? Alimentação perfeita, e não é a verdade. Eu sou nutricionista, mas às vezes no dia a dia não tá lindo, perfeito, não tá. Segunda-feira principalmente, né? Tem coisa que a gente não posta, né? Não. Mas, por exemplo, os bastidores existem, né? Na vida.
Existe um ser além do profissional, né? Sim. Então, quer dizer, o que é possível, o que não é possível, né? Então, assim, eu tenho recebido, inclusive, pacientes já, assim, com idade de 13, 14 anos, que estão bem acima do peso, mas as meninas deixando de menstruar, os meninos já com um pouquinho de uma predominância estrogênica, em relação que não querem tirar a camisa, então aquilo ali evita deles quererem fazer uma prática de esporte, de uma prática de atividade física, que isso daí faz parte do contexto, faz parte da socialização, faz parte de gerar de forma natural frustração, ganhar e perder, porque isso a gente volta na questão de ser fraco, e também de produção natural de hormônios do bem-estar, né? Dopamina, serotonina, e não é só a dopamina ali do imediato, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você vê, as crianças, os bebês já sabem trocar, é natural. E o que acontece? Eles não esperam terminar uma música inteira, um vídeo inteiro, porque eles já querem outro. Quer dizer, que mundo ansioso a gente já está gerando, né? E o que, trazendo ainda para o meu lado, vai estar assistindo e comendo, assistindo e mamando, assistindo. O que está percebendo, né? E que esse corpo está absorvendo, né? Exatamente. Porque a gente engole, às vezes, não mastiga, ou às vezes come sem a vontade, porque não faz esse mecanismo, exatamente, não faz o mecanismo de saciedade da forma correta. E aí, né? E aí a gente vai viver, hoje eu tô trazendo para minha, hoje não, agora eu tô trazendo para minha parte real. E vocês têm outras partes que, né, que vão sendo outros gatilhos, né, em relação ao todo, né, que vai gerando outras questões. Aí tem a questão da puberdade, de hormônios. Também. A instabilidade emocional que acontece na adolescência, que é parte da adolescência, natural acesso, mas que não é fácil, né? Muitas vezes a própria mãe ou o próprio pai tiveram também aquela mesma dificuldade, ou às vezes até pior, na adolescência deles e não foram acolhidos. Então é difícil para essa mãe e para esse pai tentar fazer um acolhimento mesmo, né? Às vezes acha identificar um sofrimento também, às vezes. Veja que é frescura, isso aí é frescura. Exatamente, porque aconteceu comigo. E eu sobrevivi. Mas ainda hoje existem consequências, né? Do que não é tratado e que acaba se manifestando. Muita sertralina, muito estalopram, né? Hoje. Geralmente as crianças que chegam pra mim, ou adolescentes, todos também já estão medicados, então peraí, né? E aí a hora que você pergunta, e a atividade física? Né? Não, mas eu falo, isso eu concordo, mas eu falo assim, esses pais desses adolescentes não tiveram essa educação emocional. Sim, pra buscar, né? Também. Então era tipo, o pai, os avós hoje desses adolescentes só falavam pros pais: engole o choro, isso é frescura. Não trouxe pra fora. Eu não quero, entendeu? E aí, hoje em dia não é mais assim, né? As crianças de hoje, elas têm mais opinião. Elas, claro, respeitam, mas acho que a Josi vai saber falar melhor sobre isso. É outra geração, na verdade, né? São outras gerações, né? Então, assim, a gente não tem como. Você vê que eles já sabem um monte de coisa que a gente às vezes fala, não é possível pra idade. Você falou uma coisa bem legal sobre a questão da prática da atividade física. E semana passada eu até postei um vídeo no Instagram falando do esporte, né? Crianças em competições esportivas, isso é saudável? Por quê? Porque aí vai para a prática de uma atividade física com a expectativa também de ter que ter um desempenho muito bom em qualquer, seja na academia, seja em qualquer coisa. Gente, eu vejo lá em casa isso, né? Colegas da minha filha que tem uma preocupação assim, tipo, ela mesma às vezes, mas será que tá desenvolvendo? Olha a minha coxa, olha isso, né? Então, assim, não é fazer o esporte pela questão da saúde. É sempre com uma meta muito alta. E às vezes mais estético do que realmente. E aí isso não é alcançado, gera frustração, que já que eu não dou conta de alcançar as minhas metas, então eu vou desistir de tudo, assim, de tudo no sentido bem amplo da palavra mesmo, né? E são coisas muito pequenas que, sim, se tratadas,
são pontuais, corrige e segue, né? E vai muito do comportamento, voltando na questão dos pais, né? Como que tá essa cobrança desses pais? Você tem que ser o melhor? E a presença. E a presença, né? Que às vezes a gente falou das crianças, dos bebês que já estão, né, no brain rot lá, né, os vídeos apodrecendo o cérebro. Mas e os pais que chegam do trabalho exaustos e também estão lá, às vezes respondendo mensagem, estão lá. E aí vem a questão do hábito, o loop do hábito que eu falava. Então, qual que é o gatilho? O gatilho, eu cheguei em casa cansada, então eu tenho que ter o meu momento de ficar na casinha do nada, né? Naquela coisa do ficar lá passando a tela. O adulto, né? Cheguei cansado. Esse é o gatilho. Aí eu mereço um momento de descanso. Aí eu vou pra tela. Aí repete esse comportamento de forma constante, o cérebro entendeu a pessoa, é uma necessidade, porque ele não consegue diferenciar o que é um hábito saudável de um hábito ruim. O cérebro entende que uma rotina, quando ela é repetida, ela é necessária para economizar energia, inclusive. Então, ele entende que aquele caminho foi consolidado e ele repete esse comportamento. Automático, né? Aí entra o sistema de recompensa, que pegou a tela e gerou uma produção excessiva de dopamina. No dia seguinte, vai querer de novo. Rápido, instantâneo, né? E acaba que fica fisiológico também. Sim. O cérebro, né, o organismo acostuma que naquele momento vai ter aquela descarga de dopamina. Exato. Então, eu até vou tomar a liberdade de citar um livro, O Poder do Hábito, que eu acho muito funcional, muito didática a maneira que esse autor explica essa formação do hábito, que, assim, o gatilho, a gente acaba não tendo controle do que desperta em nós, né? São situações, às vezes, do dia a dia que despertam determinadas emoções. Aí, essa emoção eu não consigo atuar nela de forma assertiva, mas eu consigo atuar na minha rotina. Por quê? Porque na rotina é algo concreto. Então, quando eu mudo a rotina, por exemplo, trocando, né? Eu preciso chegar em casa cansado é o gatilho, né? A emoção, estar cansado. Aí, o hábito de pegar a tela acaba gerando a recompensa posterior da produção de dopamina. Então, quando eu mudo a rotina, o que mais é prazeroso? Além de eu estar na tela. Então, mudar essa rotina faz com que o gatilho vai permanecer existindo. Sim, a recompensa vai existir, mas eu posso adotar uma rotina saudável, os hábitos. Esse livro, eu já li esse livro. Muito bom, foi um divisor de águas pra mim. Pra eu começar a fazer atividade física na época da residência de psiquiatria. Já faz uns 15, 10 anos, mais ou menos. Faz um tempinho. Ele é muito bom, o livro, O Poder do Hábito. A questão que eu gravei é a parte negativa, né, que eu gravei. Mas Porque assim, a gente fica tentando criar um bom hábito, mas não é tão fácil. Não é? Né? Porque tem que virar pouco, né? Chegar do trabalho e recompensar, eu, no meu caso, com doce. Porque eu tinha essa questão do doce, né? Eu mereço. Eu mereço, porque eu aguentei tantos estresses, tantas pessoas choraram aqui pra mim, eu aguentei, eu ajudei, eu apoiei, foi tudo bem, né? Mas então eu posso comer um doce, não vou morrer por causa de um doce. Quer dizer, não vou morrer hoje, que a diabetes vai chegar. Mas não é tão fácil você trocar esse hábito por colocar um tênis e caminhar. Claro, com certeza. Porque não é automático, né? Não é tão prazeroso. Aliás, as primeiras vezes a gente tem que forçar. E as primeiras vezes você colocar esse tênis e caminhar, vai te doer a canela porque você não tá acostumado. Vai te coçar porque a circulação vai fazer, né? Vai desconforto. Então, quer dizer, só que depois você tem esse bem-estar, né? Que vai ser gerado. Eu sou a prova viva, gente, porque eu odiava fazer atividade física. Sim. Eu sou a prova viva. Aliás, eu não gosto, troca, né? Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Aí vai na Mas consciência. o seu corpo pede, Larissa, hoje? Pede. O corpo pede e a consciência daquilo que é necessário já. Sim. Né? Eu já sabia, né? A gente ensina, estudei psiquiatria, enfim. O mecanismo que faz em todas as questões. A teoria eu já sabia, mas assim, na prática, demorou anos pra eu conseguir.
Eu acho, eu tô rindo porque o Matheus, quando eu sempre treinei num horário, e às vezes um dia ele virou pra mim e falou assim: ah, você não foi na academia ainda? Eu falei, não, hoje eu vou mais tarde. Ah, então tá, depois eu falo. Porque, Acho que você volta mais. É porque se eu falar agora, você vai me dizer não. Então, a hora que você voltar, eu sei que vai ser diferente. Meu Deus, que abusar. Que esperto, ia dizer que inteligente, entendeu? E às vezes, assim, aconteceu alguma coisa, ele falava assim, papai, fala pra ela ir pra academia, porque ela tá difícil demais. Então, assim, às vezes a gente nem percebe, porque o nível de estresse tá tão grande e você vai tendo comportamentos que as outras pessoas percebem, né? Sim. E a gente às vezes não percebe. Enquanto a gente volta do exercício achando tudo lindo, dando risada. Por quê? Porque você tá bem, tá se sentindo bem. Eu falo que eu tinha que puxar pra nutrição, né? Tudo eu tinha que puxar pro lado da alimentação. Porém, os hormônios do bem-estar são produzidos através do exercício físico. Não depende de alimento. Claro que se você estiver mais bem nutrido, a qualidade disso, também o desempenho tanto da atividade quanto a produção desses hormônios vão ser superiores também. Mas é sobre isso, né? A gente trazer a qualidade de vida, a qualidade de saúde, né? Entregar a saúde, porque hoje a gente fica fomentando tantas questões. Eu tenho feito os podcasts, inclusive, sempre determinado todo mês em relação a alguma coisa, mas o que a gente pode fazer? Eu acho que a ideia nossa do dia a dia de trazer a realidade é que tem que ser feito, não tem que ser perfeito. E a partir disso, o que cabe da minha rotina? Né? Acho que uma coisa muito pontual, Melissa, assim, é que a gente não desistir. Porque o que a Larissa trouxe é real, a dificuldade de você quebrar um padrão, de quebrar uma crença, ressignificar uma crença, é muito difícil, né? Mas a gente não pode desistir. Eu sempre tive uma característica, assim, mais saudável em relação à alimentação. Sempre busquei muito isso. Assim, minha mãe é essa pessoa, né? Já falei na outra vez que eu estive aqui. A minha e assim, não. Né, então, mãe? Mostra pra ela. Não vamos condenar as mães, porque era o que elas ela cozinha muito bem. era o que elas conheciam, mas eu falo assim que a gente não pode desistir, seja de acreditar na mudança. Eu fiz algumas tentativas de os meus filhos tomarem ômega 3. E o fato deles eles são muito saudáveis, eu falo, graças a Deus, eles nunca tomaram medicação. Então eles têm muita dificuldade para tomar ou Concerta, que ainda é pequenininho, né? É uma luta, mas enfim. Pra engolir? Tem engolir, eles têm dificuldade de... Eu aprendi na gestação. Então, né, pra mim não é um problema. E aí, Melissa, eu hoje, né, a gente faz acompanhamento com a Melissa, assim, por questões do TDAH, por questões próprias da família. E olha, eles estão tomando agora o ômega 3. Porque eles aceitaram. Eu não desisti. É uma prática de todo mundo lá em casa, né? E assim, quando a gente fala da dificuldade de mudar o hábito, muitas vezes somos nós que temos essa dificuldade. Sim. Porque, assim, desde que a gente tinha um hábito de, no café da manhã, colocar pão, presunto, queijo, fazer um sanduíche na sanduicheira para eles. Esse era o café da manhã. Desde que eles fizeram uma consulta com a Melissa e estão fazendo acompanhamento, a gente substituiu pelo ovo. E eles comem super bem. E a gente às vezes não. Né? Eu pensava assim, nossa, tadinhos, né? Não vou comer um pãozinho, né? Mas quem que era, né? Mas aí eu vou... O tema, inclusive, que eu quero gravar do paciente que eu tava falando pra vocês, né? A respeito foi isso. Ele é um paciente com TDAH e com TEA. Muito ansioso, muito estressado, qualidade de sono péssimo, né? Então a gente fala assim, acima do peso, né? Medicado também, mas assim, existe a fome oculta. E ninguém olha essa fome oculta. Tá comendo uma bolachinha, tá comendo alguma coisa, mas e cadê essa fome, né? Essa fome oculta tá ali na falta do nutriente, é celular, né? Então, assim, ele passou em março e voltou agora com os exames, porque é o pacientinho do SUS, então demora um pouco mais pra gente tá junto, né? E seletivo. A mãe falou assim, mas eu não sei como eu vou trabalhar, né? Eu falei, bom, mãe, tudo vai depender de não desistir, né?
E aí eu falei, é seletivo, ele tem preferências por alimentos brancos e ele não gosta de carne vermelha. Então, quer dizer, além da seletividade, déficit de nutrientes pesados como o ferro, que é essencial para o aprendizado. Sim. E o que ela trouxe eu falei para ela, tá bom, vamos sentar aqui, vamos fazer o que ele come, né? Então e o que a gente visualizou? Ele comia miojo, leite, pão, se não fosse miojo, macarrão, sem molho e arroz. E aceitava o ovo sem a gema, né? Tudo pro branco. Aceitava um achocolatado por conta acho que da dopamina do açúcar, né? A onda, né? E aí eu falei, então tá, vamos tentar organizar isso daqui. Vamos tirar isso do café da manhã que tá ruim. E se ele gosta de arroz e ele aceita o ovo, vamos pôr arroz com ovo. E na realidade dela, ela sai às 5h30 para trabalhar. E é o que eu falo quando a mãe não desiste e persiste. Ela falou assim, Melissa, hoje ele dorme. E nesses 6 meses, eu não tinha visto nem os exames dele. Ele tá dormindo, ele melhorou as notas na escola. Ele já tá aceitando comer a gema do ovo. Ele já tá aceitando colocar um outro alimento no prato. Não é todo dia, não é assim. Mas você vê, de mudar de tirar um alimento que não traz nutriente para um arroz com ovo, já é outra criança, você entendeu? E dentro de uma realidade que acaba não sendo... não vou poder trabalhar com grandes coisas em relação à suplementação, que é a cereja do bolo de algumas coisas, mas assim, a gente consegue melhorar, né? Mas trazer para essa rotina individualizada para cada um aquilo que é possível. E é o que você falou, eu não desisti. Mas é bem isso, que nem às vezes eu entrego um plano alimentar, as pessoas falam assim, mas eu não vou comer isso. Não, mas ele não aceita. Eu falo assim, mas vamos tentar. Né? Vamos tentar. Porque é a tentativa e o erro, uma hora que a gente consegue. E eu falo sempre, né, que esse consertar, independente do momento, né, talvez esse seu paciente até então não tinha aceitado, assim como os meus não tinham aceitado até então o ômega 3. E agora funcionou, não sei, por maturidade, pela estratégia, né? Uma coisa que eu gostei muito também quando a Larissa atendeu o João Luiz, porque você tá falando da obesidade, lá em casa é o contrário, né? Os dois são muito magros, assim, e não tem apetite, assim, né? E eu falo que, principalmente, a tela, a gente tira o apetite deles, porque, assim, ó, por preguiça de comer, para não perder o momento ali do jogo, assim, eles não comem. Então, coisas assim que a gente vai negligenciando. Você falou dos pais que falam, não me dá trabalho, fica no quarto. E eu falo, gente, esse é um sinal que não dá para ignorar. Sim. Porque aí já não come direito, né? Não aí a família vai levar, né? Aí é quando chega pra mim, quando já tá tudo meio bagunçado. Aí vai pro psiquiatra. Aí chega lá, mas ela não me dá trabalho, é quietinha e tal, é tranquila, não usa droga, não bebe, não fuma. Mas tá gravemente deprimida. Por quê? Porque ela vive das redes sociais, dos jogos. Daí a realidade Que não é aquela. Porque eu vejo por mim, eu posto a parte boa, eu não vou postar terreno. Às vezes eu posto esse terreno. também. É real. A vida como ela é, né? Mas assim, no geral, a gente vai receber só coisa positiva ali, né? Sim. Pros outros. E aquilo que às vezes não é nenhuma base da realidade da gente. Jovem não tem essa percepção. Às vezes a gente que é adulto. E eles tornam a verdade absoluta. Ai, nossa, fulaninha é mais isso, fulaninha com sobre dicas de maquiagem, fugindo um pouquinho do contexto, né? Mas, filha, não precisa ser assim. Mãe, a fulana falou que é assim. A blogueira. Eu falei, filha, então deixa eu te explicar que tem um interesse comercial por trás disso. Não precisa ser necessariamente nessa sequência, né? Então eu não vou fazer. Então não vai dar certo. Não vai dar certo, porque ela falou que tem que ser assim, né? Então, além de toda essa fragilidade que a gente tá falando, nutricional, tem funcional, tem. Oi? A ilusão, né? A ilusão de entender. E assim, a adolescência, a gente, né, tá falando sobre prevenir a existência da vida, né? Sobre preservar a vida. Então, a adolescência, eles são muito vulneráveis, né? Acho que, assim, em qualquer momento, assim, a depressão, a desnutrição, ela é perigosa. Mas na adolescência, eles são muito vulneráveis ao que é externo.
Então, o pai e a mãe deixam de ter o peso que tinha até então e eles façam, nessa busca de construção da própria identidade, buscar outras referências. E eu hoje Até para ser aceito, né? Exato, ser incluído, pertencer. Pertencer. E isso tem acontecido muito com os idosos também. Porque os idosos também não estão pertencendo, os idosos também não estão nutridos, né? E é gritante quando às vezes eu recebo, às vezes, algum paciente assim que perdeu a companheira ou o companheiro, rapidinho ele tem uma decadência muito grande, porque ele também, nutricional, e assim, ele caiu naquele luto e às vezes ele não dá conta de sair. E aí ele perdeu a vontade de viver. Então a gente tem que estar atento, é o que eu falo assim, às vezes, uma amiga minha esses dias falou assim, é muito fácil ser mãe, difícil é ser filho dos nossos pais quando eles estão com certa idade. Então, assim, quando a gente vai vendo... Que não é o natural. Não é o natural. Cuidar. Exatamente, inverte os papéis, né? Hoje mesmo eu ainda estava lá... Isso é realidade, né? A expectativa de vida aumentar, né? Isso, assim, você deve ter essa realidade no consultório de psiquiatria. E a depressão instalada, às vezes, eu atendo muitas vezes o casalzinho, né, de idoso mesmo, a coisa mais bonitinha. Mas é isso, eles não têm prazer mais em fazer comida porque não tem ninguém na casa mais. Eles, assim, já, às vezes acontece alguma coisa em relação à perda de um filho que é também antinatural. Quando você vai vendo, aquilo tudo ali são gatilhos para ansiedade, para tristezas, para depressões, que ninguém olha, né? E que às vezes eu não tenho dado hoje, mas diz que é alto dado em relação à falta de vontade de viver em relação ao idoso também. Da campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, eles sempre alertam todo ano, de 2015 até agora, que as idades mais perigosas são os adolescentes e os idosos. A vulnerabilidade Idoso, não só pela vulnerabilidade emocional, seriam os adolescentes, mas o idoso pela fragilidade. Mas eu falo a vulnerabilidade assim, de se sentir abandonado, né? Ai, e às vezes não é abandono, às vezes ele não quer dar trabalho, não quer, porque a filha trabalha, tá solteira, a filha tem que cuidar dos netos, eu não vou dar trabalho, tá tudo bem. E, às vezes e não tá, né? Então... E a gente tá aí nessa contramão, né? De o que é correto, o que pode ser feito, o que não é feito, o que é negligenciado e o que a gente vai fazer. Então, acho que assim, hoje, por ser questões multifatoriais, nós também temos que ter uma equipe, né? Para poder trabalhar tudo isso. E às vezes a gente não consegue, né? Eu tenho facilidade de falar com vocês, mas, por exemplo, não é todo mundo que sabe trabalhar em conjunto para um paciente, né? E isso vai fazer a diferença, né? Então, assim, às vezes, ou a forma como vai estar sendo trabalhado entre nós vai ser o sucesso de mudar um estilo. Toda a diferença. Eu até, uns dias atrás, eu estava engolida, né, pelo atendimento público, que eu tinha 3 vínculos de trabalho. Então, assim, eu tentava e não conseguia dar a qualidade que eu queria dar, igual você está falando, de ter um tempinho para ligar para Nutri, ligar para psicóloga, ou vou ali na sala da psicóloga. Eu tava lá antigamente. Que pena que você não tá. Hoje a gente já consegue fazer isso, né? Por quê? Porque eu tô mais motivada, eu tenho mais energia também. Também, porque a gente tá mais atenta naquela questão, né? Você falou disso, 3 vínculos, eu também tinha 3 vínculos, agora eu estou só com 2. Então, a partir de agora, desse mês de outubro, tá bom já, né? Então, a gente tá aqui pra ensinar a galerinha que tá assistindo lá como valorizar a vida. Sim, como valorizar. Pela gente. Porque a gente tá sempre cansada, esgotada, com coisas a fazer, com pendências, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Em casa eu percebi diferença esse um mês que a gente tá mais presente com a família. E assim, eu quero assim trazer para vocês dentro da vivência de vocês, né? Trazer para vocês, não, perguntar para vocês dentro da vivência, quais as dicas que vocês vão dar?
nisso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é essencial, trazendo para o meu lado da nutrição, por que não ter um dia da família para fazer um piquenique? Né? Porque a gente come, tem que comer saudável, mas tem coisas que alimento é afetivo. Sim. Trazer não pode todo dia comer um excesso de açúcar, mas qual é o dia da família que a gente vai estar em família preparando um bolo, seja um bolo, as coisas, é o simples que faz a diferença, né? Básico, É né? o básico, é fazer vamos todos, presença. a presença, vamos todos juntos no supermercado fazer a compra para a semana, né? Então, isso daí faz a diferença desse vínculo, né? Montar um quebra-cabeça enquanto alguém tá fazendo o almoço, ou o papai ou a mamãe, então assim, ou de repente trazer esse idoso para a família nesse dia da família, né? Quando a gente olha, Ou entrar no quarto da adolescente, falar, vem almoçar, sentar na Um mesa. pouquinho também, eu também posso ir lá. Sim, Porque às vezes eles não vêm, né? nem vem. Então, eu acho que a gente precisa deixar bastante dicas, né? Prática. Para as práticas do que é possível a gente fazer e principalmente também o que a gente tem que estar atento, né? Eu acho que a questão só do quarto é essencial, mas talvez tem mais alguns comportamentos ocultos aí que às vezes a gente não sabe fazer a leitura. O Felca falou sobre isso, né? Da questão de ficar trancado. Não sei se vocês viram. Não vi. Que ele teve episódios de depressão, pensamento suicida e fez tratamento, enfim. Ele sempre fala da importância do tratamento psiquiátrico, psicológico, e ele desmistifica mesmo. Porque tem muito preconceito entre os adolescentes ainda. Os adolescentes de hoje ainda tem muito preconceito de que só vai no psicólogo se for louco, só vai no psiquiatra se for louco. Eu não sou louca, eu não vou nada. Sim, por aqui que eu preciso disso, né? E o próprio Felca aí, que é referência para os jovens, né? Ele fala que ele ficava trancado dentro do quarto, mas para ele também foi um divisor de águas quando ele aceitou ajuda. Então, a campanha, né? Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. E ofereça ajuda. Sim. Porque às vezes a gente pode estar no ambiente de trabalho da gente, a gente não está atentando, né? O e-book que eu fiz, mandei para vocês, mandei para todo mundo, mandei para os meus funcionários, né? Na padaria, inclusive. E 2 meninas vieram falar comigo, né? Olha, Melissa, eu não estava prestando atenção e a minha filha teve uma tentativa, né? Então, assim, o quanto coisa simples, né? E uma delas falou assim, não, depois que eu li, eu já estou instituindo o que nós vamos fazer juntos no dia da minha folga. E assim, a folga dela às vezes não bate de ser todos os dias o mesmo dia, vai de acordo com a rotatividade. Mas você vê, coisas simples que cabe na realidade de todo mundo. Não vai ser todo domingo, mas vai ser numa terça, numa quarta. O que nós vamos fazer juntos? Exatamente. É antes feito que perfeito. É sobre isso, né? Mas assim, só para falar um pouquinho sobre os sinais de alerta. Exemplificar de forma mais prática, né? Aquela pessoa que tinha prazer em algumas coisas e começa a não dar mais tanto valor para aquilo. Então, a pessoa tinha prazer em se maquiar, por exemplo, falar da mulher, né? Se maquiava, se arrumava e agora já tanto faz. Se der, ok, se não der, não faz mais a unha. A perda da Coisas vaidade. pequenininhas, mas que a gente pode ficar meio aberto, né? E outras coisas maiores, como a pessoa gostava de viajar e hoje já não tem mais aquela vontade. Então, esses são alguns sinais que a gente pode perceber, que a pessoa que está em casa pode perceber, não precisa ir no psiquiatra para perceber essa coisa. Né? O isolamento, que a gente falou bastante de ficar dentro do quarto, mas às vezes não é só dentro do quarto, às vezes a pessoa está trabalhando, está indo nos ambientes, mas não puxa assunto mais, não tem diálogo, né? Não tem objetivos curto, médio, longo prazo. Você troca uma ideia ali com a pessoa já tá meio vazia, né? Então, esses são alguns Nada sinais. motiva, né? Nada motiva. E aí, esses são sinais de que, assim, talvez só conversar e só falar, vamos passear, não vai dar certo. Sim. Né? Então, nesses casos, eu recomendo tratamento mesmo, procurar um profissional essencial, né? que saiba acolher e saiba tratar.
É o que a gente fala, né? O tratamento correto, né? Vai fazer toda a diferença. Sim. Em relação, assim, hoje, um desvio de imagem que está tendo muito grande em relação tanto aos adolescentes, até as mulheres. As mulheres, sim, eu ia falar sobre isso. As mulheres, sim. Então, assim, a falta, o que eu vejo na minha prática? A falta de aceitação do biotipo, a falta de aceitação da forma que seja as adolescentes. Então, assim, trazer isso, que aquilo ali é individual. Todos somos diferentes. E né? únicos, né? E únicos, né? E uma coisa que você pediu de dica e eu acho muito relevante trazer para os pais é a questão do não julgamento. Sim. Não julgar. Porque, assim, a gente traz uma história, traz uma construção própria de cada um de nós. E aí, quando você vê que o teu filho vê manifestações que não vão de encontro com aquilo que você prioriza, com aquilo que você valoriza, é muito natural que os pais tenham uma fala de julgamento. Natural que eu falo, assim, é por falta, talvez, de saber que dá para fazer de outra forma, né? Então, esse julgamento afasta. E eu falei semana passada com uma família, e eu falei assim, agora não é hora de julgar, agora é hora de pegar no colo e acolher. Porque, assim, é isso aí. Surgiu, a disfuncionalidade apareceu, o comportamento que não era esperado surgiu, então, vamos lá. Agora é a hora de caminhar junto, de dar a mão e falar assim, nós estamos aqui. É um comportamento sexual, assim, que eu falo assim, ele não pode ser banalizado, mas a gente precisa entender que há uma necessidade fisiológica. E quando isso é apontado, assim, como uma forma errada, então, assim, vai se excluindo. Eu tive uma paciente que falou pra mim, assim, eu sou pecadora, eu não posso mais ter a confiança dos meus pais, né? Porque eu fiz algo que não é aprovado por eles. Eu falei assim, então a gente vai trabalhar com essa culpa, né? Sim. Você falando isso, o que geralmente os adolescentes estão sempre buscando? A aprovação. Seja na sociedade, seja dentro de casa, seja pra... escuta, né? E muitos comportamentos, a escuta, esse prejudica, eu ia falar, não julgar, olhar verdadeiramente, tentar identificar a origem do sofrimento e olhar, né? Eu falo assim, olhar e ouvir com verdade, sem aquela coisa da pressa, sem aquela coisa do que, eu te ensinei a vida inteira, e você fez escolhas diferentes daquilo que a gente preconiza, né? Isso não é funcional. Não funciona porque não acolhe. E aí, essa pessoa... Não nesse momento. Exatamente. Depois que toma a medicação, que estabilizou, que buscou uma ajuda psicoterápica, que tá com a terapia organizada, que tá com a parte nutricional organizada, aí vem. Às vezes até a família, o pai ou a mãe precisa de uma terapia. Na verdade, quando a gente vai ver as questões... às vezes você tratar os pais, você já vai conseguir melhorar muito o ambiente dentro da casa, né? E, por exemplo, às vezes quando chega o adolescente, a criança, para mim, eu não atendo primeiro eles, primeiro aos pais, né? Por quê? Porque a gente precisa, né? Porque a realidade, porque ele não vai sozinho no supermercado. Sim. Ele não vai sozinho, alguém dá o dinheiro para ele. Então tá obeso. Exatamente. Então, quer dizer, onde que tá? Então, eu dou porque é um conforto, eu tô cansado, eu não quero brincar, eu não quero... É um conforto, eu quero sossego, né? Então, quer dizer, qual é o hábito? E não adianta a gente trazer uma criança que precisa de vitamina, mineral, que a gente vai conseguir pelo um prato bem feito, colorido, bonito, e tá ali e falar, toma, você vai comer isso daí, eu vou comer um McDonald's, um hambúrguer, um nuggets, eu vou tomar um milkshake, você vai comer isso daí, porque você tá acima do peso, eu não. Só que é ambiente, mas porque tem que fazer modelagem. Né? Então, quer dizer, e muita comparação, né? Então, você tocou a comparação e fala das mulheres. Gente, eu vejo assim, que as mulheres estão se perdendo a sua essência em razão dessa permeabilidade de modelos, né? Modelos de sucesso profissional, modelo de beleza, de magreza, né? E como é difícil, assim, eu vejo que as mulheres estão adoecendo muito
porque idealizaram uma vida que nem sempre é possível. E aí, o que vai acontecendo nesse adoecimento? A perda dessa matriz celular vai gerar as questões neurológicas. Vão ser gatilhos para aquilo que eu não consigo, porque eu não dou conta, porque não é possível, seja por uma questão de tempo, porque às vezes assim, né, gente, você tava falando, você tava com 3 vínculos, com 3, agora com 2. Quer dizer, quantas vezes a gente deixou de ir na academia porque não dava tempo? Porque o cansaço tá maior, não é verdade? Então, quer dizer, eu não consigo, é o que eu gostaria, mas eu não consigo. Ou seja, por uma questão financeira, porque você não alcança aquilo ali. Então, vão gerando pequenos comportamentos de sempre. Frustrações. Exatamente. E essas frustrações viram uma depressão. Porque Uma a ansiedade. Melissa dá conta porque eu não dou conta, né? Sim. Porque eu não consigo. É. A gente tá na mesma faixa etária, na mesma atividade profissional, e ela consegue qual que é o problema? E aí começa, né? Então, eu sou eu. Isso. Então, eu que sou a louca da história. A gente Ou eu que sou entra a naquele impostora, ciclo, né? eu entro num ciclo doentio e Sim. só vai ladeira abaixo, né? Exatamente. Então, é isso que a gente precisa deixar, né? Que tudo começa por um gatilho pequeno. E eu não queria encerrar sem falar de alguns gatilhos que muita gente desconhece, né? E eu fui buscando muitas coisas em relação de realidades que a gente vai vendo comportamento. E anteontem eu ainda atendi uma paciente e ela me falou assim, você me fez uma pergunta que fez sentido. Né? Então, por exemplo, muitos gatilhos, às vezes, que são de crianças que são mais sensíveis, de adolescentes que têm algumas outras necessidades, né? Estão intrauterinos. Como que foram gerados? Sim. O que tem aí por trás? Né? Então, assim, é sobre isso, é deixar que falar, nossa, o que aconteceu? Sim. Porque às vezes a gente só vê a criança de 10 anos tendo um comportamento, dando um tipo de trabalho. Mas o que será que veio antes disso, né? Sim. Como que estava essa família em relação a isso? Como que eram os alimentos? Eu falo muito em relação a isso. As crianças têm o paladar formado intrauterino, né? Então, assim, eu vejo que isso daí é uma coisa que acaba ficando para trás. E às vezes você consegue resolver uma coisa de comportamento hoje que vem lá atrás, inclusive de como você estava numa gestação, inclusive de como que foi. E são pequenas questões que você afina e que a coisa flui, né? São ajustes, né? São ajustes, né? Então a gente tem que estar atento. Então tem que estar atento e tem que não estar nessa questão do julgamento, tem que ter qualidade alimentar para a gente ter matriz, né? Celular para estar funcionando nessa questão. Então eu falo assim, tem alimentos que são extremamente excitantes e tem alimentos que trazem pra gente, né, como calmaria, como para gerar de forma natural a produção de serotonina da forma correta. Então, assim, é o todo, né? Então, quando a gente vê, não é uma coisa só, é a questão de ser multifatorial. Você fala, Melissa, uma fala que você teve no primeiro podcast, que é a integralidade de ser, né? E não adianta também você tomar medicação, melhor tratamento, a medicação ultramoderna, se não tiver a base, né? Se não tiver mente e tiver com a terapia em dia. É tudo. Eu falo que a gente é corpo, mente e espírito. Não funciona diferente. E não adianta também esperar o momento ideal, né? E achar que alguém vai chegar um momento que eu vou querer fazer dieta, que eu vou querer me alimentar. A vida hoje. Eu quero comer pizza, mas eu não posso comer pizza todos os dias. Exatamente. É pelo prazer. Mas o que me é a recompensa. Então é isso que eu acho que a gente tem que deixar para quem está nos ouvindo, né? Que a gente precisa entender que somos seres íntegros, que a gente depende dessa matriz alimentar, que a gente tem que estar sempre atento, né? E tá tudo bem se precisar medicar, porque existe um preconceito em relação a isso. E o mais importante é saber, porque o que eu vejo às vezes, sabe, Larissa, também, muita gente às vezes tá e fala, não, eu larguei o remédio. Eu falei, mas você falou com a sua médica? Então, você interrompe um mecanismo, né, de atividade nesse medicamento que talvez ele depois não vai fazer mais
não vai ter mais efetividade, né? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente precisa trazer conhecimento, né? E trazer essa qualidade de vida. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente estar sempre atento e trabalhando juntas, né? E pensar que apesar de difícil é possível, né? Totalmente. E ressignificar. Não é fácil, como a Larissa colocou desde o começo. Constância. Mas pequenas coisas, né? Pequenas coisas, eu falo, em relação ao tema do mês de setembro, né? As coisas não surgem grandes, elas vão se tornando. E assim, eu acho que essa fala nossa de identificar pequenos sinais é necessária. E às vezes a gente só identifica quando já tá aquela coisa enorme. Parece que aquele elefante nunca vai ser resolvido, né? Mas da mesma maneira que não começa grande, é isso que eu ia falar. Da mesma maneira que não começa grande, não vai resolver. Não vai, é isso que eu ia falar, não vai resolver hoje. É um processo, seja na questão emocional, seja na minha questão que a gente precisa ter uma perda de peso ou mudar um hábito, seja numa questão de um tratamento que você vai, às vezes, começar com 2, 3. Exatamente. Até depois tem que aumentar a dose. Gente, são fases, né? Não tem milagre, né? Não. Até tem, mas nós não fazemos. Tem atalho, né? Não tem atalho. Não tem atalho. Eu falo assim sempre, não tem jeito fácil de fazer o que é difícil. O que é difícil tem que fazer e vai ser difícil. E não adianta romantizar. Não, vale a pena. Exatamente. E dizer sim, né? Sim ao tratamento, sim à mudança de estilo de vida, sim a novos hábitos, sim eu quero ser diferente. Sim, né? Eu preciso de ajuda, sim, né? Eu preciso e eu sou capaz. Às vezes a pessoa acha que não é capaz por algum motivo, por uma crença disfuncional lá da infância, né? Por tudo, né? É isso, meninas. Mais uma vez, muito obrigada, né? Foi um prazer sempre. Eu falo que se a gente vai, a gente sempre tem muita coisa pra estar falando. O bate-papo é muito legal por isso, porque a gente flui, né? Flui. Quando se tem a mesma visão, né, de trabalhar junto, tudo em relação a pacientes, em relação ao ser humano, em relação à vida, eu acho que flui, não tem jeito, né? Muito obrigada. Se vocês quiserem deixar alguma frase, alguma coisa, fiquem à vontade aí pra gente estar finalizando. Eu penso que, assim, a informação, ela é o primeiro caminho, né? Eu identificar, assim, conhecer e perceber o que eu sinto, né? A partir da informação, identificar em mim esses sinais ou em quem está próximo, é o primeiro passo para entender que a ajuda existe e que ela é possível. E você, Larissa, quer deixar alguma dica, alguma frase para a gente finalizar? A minha dica é que todos nós temos algum potencial. A gente tem que trabalhar, a gente tem que procurar, buscar autoconhecimento. E, muitas vezes, tem ajuda aí de profissionais para chegar nesse resultado positivo. É isso. É isso, meninas. Obrigada. Foi um grande prazer. E logo estaremos aqui novamente juntas. Obrigada. Obrigada.